Afinal de contas, por que você deveria fazer terapia, se é que deveria fazer terapia? Eu vou tentar responder essa e outras várias perguntas para quem se dirige à terapia, problemas de terapia, como escolher terapeuta, enfim, tudo isso no vídeo de hoje. A gente vive uma fase de mudança em relação à ideia de terapia. Durante muito tempo, a ideia de terapia normalmente estava associada a algumas objeções do tipo: isso é coisa para louco. Então a pessoa precisaria estar quase para ser internada para poder fazer terapia. Lógico que a terapia também serve nesses casos, mas a terapia ela tem uma abrangência muito grande. A psicologia nesse sentido, e até em especial no Brasil, ela tem sido muito eficiente a se adaptar às mudanças dos tempos modernos. A psicoterapia, quando ela se originou, vamos dizer assim, no início do século passado, lá com a psicanálise, processos de 5 vezes por semana durante anos e anos e anos, tudo isso existe em algumas abordagens, como a psicanálise, mas isso também já se alterou ao longo do tempo. Então a psicoterapia ela tem uma abordagem, uma abrangência muito grande hoje em dia. Então a objeção de que é coisa para louco ou coisa para gente rica, eu entendo também a objeção em relação ao dinheiro, mas muitos terapeutas eles têm um atendimento pro bono, às vezes com valor reduzido, gratuito. Muitas dessas coisas também são negociáveis. Universidades fazem atendimentos gratuitos, institutos têm, quando tem vários psicólogos, também podem atender pelo convênio. Muitos convênios eles reembolsam terapia, então muita coisa dá para poder ser feita para poder desviar um pouco dessas objeções também. Então não é coisa para gente rica, também não é coisa para gente fresca que não tem o que fazer, que vai lavar um tanque de roupa suja. Isso daí é uma bobagem, né? Se tanque de roupa suja fosse solução para o problema, lavadeira não tinha problema psicológico. E todo mundo pode passar por isso. Também essa coisa de é coisa de quem não tem Deus no coração e que vai fazer terapia. Como se a religiosidade fosse uma oposição à terapia. Também isso é um mito do porquê as coisas podem se complementar, não tem nenhum tipo de objeção ou impasse. E algumas pessoas também falam assim: mas Fred, as respostas estão dentro de mim, para que eu preciso falar com um psicólogo para poder descobrir o que eu já sei? Você pode até saber algumas partes, você tem as peças do quebra-cabeça, mas às vezes se fazer as perguntas certas, aquelas importantes, aquelas que confrontam os nossos medos mais profundos, essas são mais delicadas e às vezes ela precisa ser feita com uma pessoa que está fora do nosso contexto pessoal e ela não está tão envolvida, perturbada naquela questão. Também tem pessoas que falam assim: mas eu tenho meus amigos me ajudam. Com certeza seus amigos, sua família te ajuda, mas na verdade eles têm uma visão tendenciosa, distorcida, que está influenciada pelos anos de convivência e por aquilo que pode implicar a relação de vocês. Então, e eles não têm conhecimentos técnicos, não têm certas posturas, eles não têm certos manejos técnicos que acontecem na terapia que só um profissional especializado também pode oferecer. Tem algumas pessoas também bem resistentes que falam assim: quem acha que eu preciso de terapia não sou eu, são os outros, eles que têm problema, não eu. Se várias pessoas têm problema com o seu jeito de ser, provavelmente você tem que começar a pensar se você não está sendo problema na vida dessas pessoas. Porque muitos sintomas psicológicos, problemas emocionais, eles podem ser egocintônicos, ou seja, eles são vantajosos para quem tem. Já falei isso num vídeo também, vou deixar no final desse vídeo o link desse tema. Então, às vezes, você pode ser um problema na vida dos outros. Essa é uma pergunta importante a ser feita. Mas vamos lá. O que é de fato a terapia? A terapia pode ser um processo de curta, média e longa duração,
curta duração em média 20 sessões, média duração por volta de 1 ano e de longa duração aí pelo tempo que a pessoa escolher. Então pode ser essa questão temporal. Pode ser pessoas, ou seja, pessoas, indivíduos, eu comigo mesmo, pode ser terapia de casal, e pode ser terapia familiar, então todos os elementos da família, e pode ser terapia de grupo, ou seja, várias pessoas diferentes e a princípio desconhecidas, trabalhando questões de grupo, e também é um processo muito rico. Ou seja, pessoas de quaisquer idades, então tem terapia desde para criança muito pequenininha e terapia para gente muito vovozinha, e terapia para quem está no leito de morte. Normalmente a terapia ela tem a ver com um momento de uma situação crítica, ou porque a pessoa conquistou algo ou perdeu algo. Então eu já falei disso, né? O que é crise? Vou colocar o link também no final desse vídeo. Pode ser por uma coisa que você perdeu ou uma coisa que você ganhou. Sei lá, uma pessoa que ganha na Mega Sena, ela tem uma crise, uma mudança de vida, uma mudança de status social. Uma pessoa que é promovida, ela pode já não ter mais contato tanto com as pessoas, os pares delas anteriores, e passar a se sentir sozinha. Então tudo que você perde ou ganha pode gerar uma crise. Nasce um filho, você casa, coisas que você conquista podem ser disparadoras de crise. De coisas agudas, portanto, ou às vezes de coisas crônicas, coisas que vêm de muito tempo incomodando você, e você não sabe lidar, e aí você se cansou daquilo. Podem ser coisas desde coisas patológicas até comportamentos meio disfuncionais que atrapalham sua vida amorosa, sua vida financeira, sua vida produtiva, sua vida social. Então, de modo geral, a terapia ela vai te ajudar em muitos aspectos da sua vida. Alguns tópicos são meio recorrentes na terapia, então eu vou listar alguns deles. Algumas pessoas querem melhorar algum tipo de comportamento que causa um sofrimento significativo na vida delas. Uma mania chata, uma ranzinzice, uma mania de reclamar, ou algum comportamento meio autodestrutivo. Existem várias possibilidades de pequenos comportamentos pontuais que podem ser melhorados e mudados com a terapia. Outras questões podem ser problemas de personalidade. Aí já é uma coisa mais complexa. Às vezes a pessoa pode ter uma personalidade muito instável, de altos e baixos. Às vezes a pessoa pode ser uma pessoa de modo global meio rancorosa ou desconfiada. Algumas pessoas podem se perceber muito frias, distantes, racionalizadoras, calculistas. Outras podem até se perceber narcisistas e perdendo relacionamento com as pessoas à volta dela. Então, problemas de personalidade mais globais. Outras pessoas podem buscar terapia por questionamentos existenciais, a razão da vida, do porquê, do destino e da dor. Não é que o terapeuta ele vai dar essas respostas, porque acho que ninguém tem respostas finais para esse tipo de assunto, mas ele vai ajudar você a formular as perguntas de uma maneira intrigante, interessante. A terapia também pode ajudar você a cuidar de transtornos mentais, efetivamente, transtornos de personalidade ou transtornos de humor, como a depressão, a bipolaridade, ou transtornos de ansiedade, como o transtorno do pânico, o obsessivo-compulsivo, alguma fobia específica, ou algum quadro mais ligado à psicose, coisas nesse gênero. A terapia também pode ajudar você a superar traumas ou questões do passado, ou até coisas que você fantasia a respeito do futuro, catástrofes que você imagina que vai passar na sua vida. Você pode abrir temas ligados à sua vida afetiva, amorosa, sexualidade, a questões de gênero, a questões de orientação sexual, de como você enfrentar ou lidar com isso na vida cotidiana, como se posicionar, enfrentar preconceito, tudo isso, né? Isso pode ser um tema. E expressar, às vezes, bloqueios, né, que você tem na sua vida prática, laboral, profissional, na sua vida financeira. Todos esses são temas que podem surgir na terapia. Tem muita coisa que pode ser falada, isso, mas de modo geral é isso.
Aliás, uma coisa que eu sempre esqueço de pedir para vocês é, se você estiver gostando do assunto, já se inscreva no canal, assine as notificações para você ser avisado dos próximos vídeos. Então, tem uma sinetinha que você vai colocar ali para você ser avisado nos próximos vídeos. Às vezes as pessoas me perguntam, né, Fred, o que eu vou falar na terapia? Putz, todos esses tópicos que eu falei, então tudo que você quiser. Desde como eu vou enfrentar os dilemas do mundo, da vida adulta, da sociedade, até o clássico, eu tenho uma história difícil com a minha mãe. E outras vezes eu falo assim, mas eu posso rir, eu posso chorar, não só como pode, como deve. O espaço da terapia é um espaço de acolhimento, um espaço onde o choro é livre, onde você pode se abrir, pode sentir todo tipo de emoção, tristeza, raiva, medo, angústia. Então você pode rir, se você quiser contar uma piada, pode contar. Se isso tiver a ver com o seu jeito de ser, tudo vale no conceito da terapia, nesse sentido do que você quer falar, porque tudo vai ser ouvido pelo terapeuta como uma parte significativa de quem você é. Mas aí o que o terapeuta vai falar, Fred? O que eu realmente posso esperar, vamos dizer assim, de um terapeuta? Bom, existem várias abordagens dentro da psicologia. Então, dependendo da abordagem, ela pode ser uma abordagem mais diretiva, que a gente chama, mais intervencionista. Então, o terapeuta pode pedir para você anotar coisas, fazer gráficos, desenhos, coisas do gênero, fazer tabelas, anotar comportamentos, sentimentos, pensamentos, para uma mudança de comportamento mais consistente. E outros terapeutas podem ser um pouco mais lacônicos, silenciosos, mais investigativos, menos intervencionistas, porque as abordagens podem variar e também a personalidade do terapeuta pode variar nesse sentido. Quais são as principais abordagens? Eu falo muito disso no curso online que é amenteHumana.com.br, que é amenteHumana.com.br. Falo muito sobre esse tema lá. Mas muitas abordagens, a psicanálise que tem uma perspectiva mais do inconsciente. Então ela vai ter uma tendência, a psicanálise mais clássica, do terapeuta ser muito mais silencioso. Os freudianos, os lacanianos, eles vão fazer com que certas angústias e temas surjam a partir de uma postura mais silenciosa, menos intimistas, mais impessoal, vamos colocar assim. Então as abordagens psicodinâmicas, de modo geral, que trabalham com o inconsciente, podem tender a uma postura um pouco mais retraída do terapeuta. E algumas abordagens, como a junguiana, de repente ela vai se focar na questão dos sonhos, com exercícios de visualização. O psicodrama, ele vai trabalhar com certas atuações corporais, você de repente mudar de cadeira, falar com uma almofada, fazer interpretações, esquetes, você e o terapeuta, você imaginariamente. A comportamental vai ajudar você a perceber mais certos comportamentos, vai ser uma abordagem que vai trabalhar mais as coisas ali do seu comportamento imediato. Então, tudo vai depender muito da abordagem do terapeuta e da personalidade dele. Isso também vai cativar você e às vezes é interessante ao longo da sua vida, se você se interessa por fazer terapia por mais tempo, experimentar várias abordagens antes de dizer que terapia é ruim, porque existem várias possibilidades terapêuticas. Algumas pessoas me perguntam também o que seria uma terapia bem aproveitada, né? Tem vários tipos de sessões. Existem sessões que elas trazem revelações intensas. Então você fala um conteúdo muito difícil, muito tenso, muito agudo, que pode ser aquelas sessões mais que você sai no misto de alívio e de angústia porque falou em voz alta uma coisa muito difícil da sua vida. Existem sessões que são mais de abertura, o questionamento, mais parecidas quase com uma entrevista. Então você vai abrindo vários pontos e vai fazendo perguntas mais gerais, vamos dizer assim. Então são mais investigativas, vamos dizer assim.
Outras sessões elas podem ser de desenvolvimento de raciocínios, às vezes um raciocínio mais um insight de longo prazo, ele vai sendo desenvolvido em várias sessões onde você tem um movimento circular, né? É um movimento circular e de espiral. Parece às vezes que você está falando do mesmo assunto várias vezes, mas na verdade você está avançando ou aprofundando numa questão. Então você parece que está falando da mesma coisa, mas na verdade não está. Existem sessões também que são meio de catarses emocionais. Então vem muita emoção, você mal fala, mal racionaliza as coisas, mal entende o que está acontecendo. E existem questões que são mais tocando em assuntos superficiais, não trazendo nada à tona, que eu chamo de sessões de latência. Às vezes, depois de uma sessão muito densa numa semana, na outra sessão pode ser uma sessão mais leve, para ajudar a pessoa a se recompor, a fazer algumas análises a respeito do que foi na sessão passada e não necessariamente trazendo um conteúdo novo à tona. Ou seja, a terapia bem aproveitada, ela às vezes vai oscilar entre relaxamento e um pouco de angústia. Sessões onde você só sai angustiado, ou se você só sai relaxadinho, você pode ficar mais atento. Então, às vezes você vai oscilar entre essas coisas todas. Mas uma sessão que é claramente ruim são sessões que ficam transitando entre coisinhas e assuntos superficiais, onde você não elabora nada, onde não tem nenhuma investigação propriamente dita e você fica fazendo um bate-papo como se fosse um amigo sem nenhum objetivo mais profundo. Ou quando o terapeuta tem uma postura muito palpiteira, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, criando um tipo de dependência que nem sempre é muito saudável na relação da terapia. Ou quando o terapeuta tem uma postura muito moralista, vamos dizer assim, em relação às coisas. Então isso daí é uma coisa que está certo, está errado, justo, injusto. Quando tem muito desse moralismo, então você tem que tomar um pouco de cuidado e ficar de radar ligado para ver se a terapia não está sendo muito sugestionadora e não te ajudando a pensar por conta própria. Terapeuta homem, mulher, isso faz diferença? Para algumas pessoas faz, então isso pode ser uma coisa importante. Algumas pessoas se abrem mais com homens, outras têm repúdio. Outras se abrem melhor com mulher, outras têm repúdio. Tem pessoas que têm mais facilidade com terapeutas mais jovens, outras acham que são inexperientes. Outras têm dificuldade com pessoas mais velhas e outras associam isso a algum tipo de maturidade. Tudo vai depender de como você encara e vê esse tipo de interação. Muitos psicólogos hoje já se mostram mais em vídeos, em textos, e você vai começando a conhecer um pouco da personalidade. Muitas pessoas acabam me buscando para terapia por conta de vídeos e textos que viram, porque elas se identificam com um jeito de eu falar, de ser, e às vezes ficam me perguntando qual é a abordagem e tudo mais, mas na verdade elas gostam do tipo de entendimento e de abordagem que você tem. Então, para você escolher a terapia, precisa ser uma coisa que você entendeu que é o momento, que você tem disposição de tempo, de vontade, mínimo de condição financeira, e você quer investir naquilo. Porque às vezes você gasta dinheiro com um monte de outras coisas na vida e que só distraem você de pontos importantes. E às vezes a terapia é uma coisa que exige um empenho para isso. Também depende muito da organização pessoal para esse tipo de coisa. E aí, acertar a mão junto com o terapeuta e não desistir na primeira tentativa, não desistir só porque foi uma situação difícil que suscitou emoções complexas, porque a terapia tem um pouco desse aspecto. Então, encare. É uma coisa que eu sou suspeito para falar, mas eu sei que na minha experiência da minha terapia pessoal, eu acho que eu demorei para começar a fazer terapia lá pela metade da faculdade, já devia ter começado desde o começo do curso de psicologia, até antes, eu diria, mas também não conhecia muito esse universo, é bem da verdade. E eu sei que depois que começa e que engrena, aí as coisas mudam realmente na sua vida, na sua personalidade, você ganha mais equilíbrio de modo geral com as suas emoções, sua personalidade fica uma coisa mais integrada, a sua ação no mundo fica mais potente e você se vê expandindo quanto um ser humano e se tornando um ser humano mais completo, mais complexo, mais vívido, mais consciente, e isso com certeza impacta na sua relação com o mundo e com você mesmo. É isso.
Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um curtir. Se não gostou, ficou com alguma dúvida, comente, abra questões, abra as perguntas. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que têm mitos e fábulas a respeito da terapia, que não acreditam em terapia como se fosse uma coisa que depende de você acreditar. Não depende de você acreditar, depende de você se entregar. Me siga nas redes sociais, Fred Matos no Instagram, Fred Matos sobre a vida na fanpage do Facebook. Se você quiser conhecer mais coisas sobre psicologia, amenteHumana.com.br. Se quiser ver mais textos e dicas e coisas, sobreavida.com.br. E eu vou deixar links aqui sobre personalidade, psicologia, crise e todos esses temas que eu citei ao longo do vídeo. Espero que você goste. A gente se vê por aí. Até o próximo vídeo. Beijo, abraço e tchau.